Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no canal Gotas de Química. Hoje eu quero bater um papo sério com vocês, porque tem uma coisa que apavora muito dos meus alunos, que é apresentar seminário. Você também se sente assim, nervoso, fica tenso quando tem que fazer esse tipo de avaliação? Então fica ligado na gota de hoje, porque eu vou contar para vocês alguns segredos que eu venho colecionando aí ao longo da minha vida como estudante e como professora, para que você possa fazer um bom seminário. A primeira coisa que eu quero que você entenda é qual é o objetivo do seminário. Por que o professor coloca a gente para apresentar um trabalho, né? Então, o principal objetivo é verificar o quanto a gente domina aquele assunto, a nossa capacidade de transmitir aquele assunto. E eu encaro também como uma boa preparação para a nossa vida profissional. Se você de repente está fazendo um curso de licenciatura, vai tornar-se um professor, ser professor nada mais é do que praticamente apresentar um seminário diário, né? Você tem que ter aquela disposição, aquela eloquência e falar bem sobre um determinado assunto para que os seus alunos possam entender. Então já é um bom treino para você que vai se tornar docente. Agora, se você não vai seguir essa carreira de docente, também é um excelente treino para você. Por quê? Você, como um bom profissional que será, de repente você é chamado para dar um treinamento, para fazer uma palestra, e aí você também precisa ter esse domínio de como apresentar bem um determinado conteúdo. Então, nós vamos olhar para o seminário primeiramente por esse prisma. Muito bem, agora a gente pode seguir para as nossas dicas. E a primeira dica que eu dou para você se chama antecedência. A gente precisa se preparar com antecedência. Esse negócio de fazer seminário na véspera não rola, gente. O professor ele consegue perceber que você não se preparou direito. Então, por que eu tenho que trabalhar com antecedência? Para que eu possa ter domínio daquilo que eu vou falar. Então, o seu professor ele já passou para você, de repente, aí até um artigo, um texto, que vai direcionar o teu seminário, então você vai se antecipar. E essa antecipação, eu divido ela em 3 etapas. A primeira etapa é o estudo. Você tem que estudar o texto, você tem que pesquisar. Então você vai para a internet, vá à biblioteca da sua escola. Esse espaço não foi construído só para ganhar pontuação lá com o MEC, é um espaço de aprendizagem, de pesquisa. Então procure livros que abordem o assunto que você vai tratar. Faça essa primeira leitura, faça esse levantamento de material. Não se prenda só ao que está escrito lá no Google. Cheque as informações, porque às vezes em um site tem uma data, em outro site tem outra data. Então você precisa checar essas informações para que você possa, quando for apresentar, dar informações verdadeiras, né? Então, a primeira etapa dessa antecipação é o estudo. Com esse material que você levantou, então você vai para a segunda etapa, que é escrever o seu próprio texto. Escreva aquilo que você quer falar no seminário, que vem na introdução, quais os tópicos, né? Os temas, os subtemas que você vai apresentar, qual que vai ser a conclusão do seu trabalho. Então redija mesmo esse texto. Porque você vai criando já na sua cabeça uma sequência lógica. E aí você parte para a última etapa dessa antecipação, que é preparar os seus tópicos. Esses tópicos já vão te auxiliar aí na sua apresentação. Então, o objetivo de você preparar um tópico é para que você leia o tópico, você possa lembrar-se, né, toda aquela estrutura de todo aquele texto que você escreveu anteriormente. E aqui vai uma dica bem especial para os grupos. A maioria dos seminários, né, que eu vejo por aí são feitos em grupo. É importante que todo o grupo participe da construção do texto e da construção dos tópicos. Nada de, eu só vou falar no final, então eu só vou me inteirar, eu só vou saber o que é que eu vou falar lá no final. Não, você tem que saber toda a apresentação, tudo que vai ser falado. Você tem que ter um conhecimento de todo o tema. Por quê?
Vai que na hora o professor, a professora resolve fazer uma pergunta e ele pergunta para você que falou no final algo que estava lá no meio ou no início da apresentação. E aí você não vai saber responder porque você se concentrou somente na sua parte. Então, é muito importante que todos os integrantes do grupo leiam todo o texto e saibam, né, o que é que os seus colegas vão falar na hora da apresentação. Depois da dica da antecipação, a gente vem para a segunda dica, que é a produção visual. Você na primeira parte já fez os tópicos, agora é hora de colocar esses tópicos numa apresentação, por exemplo, em PowerPoint, é a mais utilizada, né? Então, alguns cuidados que você precisa ter para a sua apresentação são: utilize pouco texto. Se for para colocar textão, questão de Enem, no slide, esquece. Quem está assistindo não vai ficar lendo aquele texto, nem é para você ficar lendo aquele texto. Você vai colocar justamente os tópicos que você construiu. Por quê? Porque aquela apresentação em PowerPoint, aquele slide, ele vai servir como um guia para a sua apresentação. Você vai olhar, você vai ver o tópico e você vai se lembrar do que você tem que falar a respeito daquele tópico, tá? Use boas imagens também. E se você colocar imagem, gráficos, explore esses dados, explore essas imagens, explore esses dados. Eles não são só lá um efeito, uma decoração para deixar bonitinho o seu slide, não. Eles precisam ser falados, mostrados durante a sua apresentação. Cuidado com a fonte que você vai utilizar, para não colocar um tipo de letra lá que fique difícil das pessoas lerem, e cuidado também com o tamanho dessa letra, tá? Então, letras que uma pessoa de longe consiga ler sem maiores problemas. Um cuidado especial que a gente precisa ter com a nossa produção visual é quanto aos erros gramaticais e ortográficos. Então, é importante que você faça o seu slide, releia, dê para outra pessoa dar uma lida também, ver se ela vai encontrar algum erro, tá? Porque quem está de fora vê logo. Isso eu passo, vivencio, né, em algumas situações enquanto professora, porque às vezes passa despercebido e o aluno já vê, professora, aquela palavra ali está errada. Então, você faz essa correção antes da apresentação, tá? E se você estiver em grupo, fazendo o seminário em grupo, mais uma vez é importante que você conheça os slides que os seus colegas também vão apresentar. Não fique limitado só ao seu, mas conheça toda a produção visual. A terceira dica é uma das mais importantes e eu chamo de ensaio geral. A gente precisa ensaiar a nossa apresentação. Por quê? Porque a gente vai ganhar segurança, a gente vai ganhar naturalidade na hora de expor, né, a nossa parte do seminário. Nós vamos conseguir verificar se a sequência que nós adotamos para a nossa apresentação ela é a mais coerente, se o tempo está sendo adequado, né? Então essas questões elas só são vistas quando você para ensaiar. E se você está em grupo, é importante que todos os integrantes do grupo também ensaiem. Por quê? Para evitar que um coleguinha entre no assunto do outro coleguinha, né? Já cansei de ver seminário que está lá uma pessoa apresentando e quando vai para o outro ele diz: eu não tenho nem muito o que falar porque fulano já falou o que eu ia falar. Então é importante que o grupo esteja bem afinado nesse ensaio. E uma coisa muito importante, o ensaio ele vai servir para te dar mais segurança, né, naquilo que você tem que falar, porque tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, gente. Não leia. Esse negócio de ficar levando papelzinho lá para frente, uma colinha, não. O que você precisa saber, o que você precisa resgatar na sua memória, tem que estar lá nos tópicos ou nas imagens que você colocou na sua apresentação, no seu slide. Tá? Então não leia. Se for para ler, não precisa ter uma apresentação. Basta a gente entregar um texto e ler juntos, tá? Você precisa demonstrar que tem domínio daquele assunto. E fazer uma leitura na hora não é a melhor forma de demonstrar que você tem domínio. A quarta dica que eu dou ela é um pouco controversa, porque tem avaliadores que observam mais essa questão, tem avaliadores que já deixam de lado, mas eu particularmente acho importante, que é a aparência.
A forma como a gente se porta, a forma como a gente se veste também comunica. Então você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, a roupa que você vai usar, ela tem que ser confortável, né? Você não pode estar lá com um decotão e vai ficar o tempo todo puxando, preocupado. Será que vai aparecer alguma coisa? Nada que te incomode. Use algo que seja confortável e que seja minimamente digno, né? Não vai aparecer lá de samba canção, chinela rasteira e camisa regata, porque eu, como professora, vou entender que você não está dando a mínima para aquele tipo de avaliação. Então a roupa da gente também comunica. Os gestos, né? Se for Camila, vai ter dificuldade, porque Camila gosta de mexer muito as mãos, né? Mas então a gente precisa ter uma limitação, tá? Não vai ficar lá dançando, dando pirueta lá na frente. Gesticule, mas seja comedido, tá? A sua postura também é muito importante. Eu sei que esse é um ponto bem complicado, porque as pessoas ficam com vergonha, né? Ficam nervosas, mas nada de ficar colocando mão no bolso, ficar assim, acabrunhado, não. Olha, peito aberto, semblante assim de quem, olha, eu sou... Não posso falar essa palavra, né? Olha, eu sou fera, eu domino esse assunto aqui e eu vou arrasar. Olhe para o seu público, né? É uma coisa muito comum da gente ver os alunos, eles geralmente ficam olhando direto para o professor, né? Porque é por ele que ele está sendo avaliado. Mas você não está apresentando só para o professor, você está apresentando para a turma inteira. Então, olhe para todo mundo. Se você fica com vergonha, fica muito tenso de olhar no olho das pessoas, eu vou dar uma dica aqui extra para você. Olha por cima da cabeça delas, tá? Foca no horizonte e vai olhando e vai mexendo assim com a cabeça, olhando por cima da cabeça das pessoas. Dá a impressão de que você está olhando para cada uma delas, mas sem estar mirando ali direto no olho. E um outro ponto da nossa aparência que a gente precisa levar em consideração é a entonação da nossa voz. Se você vai apresentar um seminário, você fala assim linearmente, sempre no mesmo tom de voz, não altera nada, isso vai dar uma canseira. Mas se você, ao apresentar, começa a entonar a sua voz, dá uma alteada assim no determinado momento para enfatizar uma parte mais importante, aí você prende a atenção do seu público. E a minha última dica é para você que deseja dar um plus, aí um a mais no seu seminário, que é a criatividade. Você pode colocar algumas coisas diferentes dentro da sua apresentação. Você pode fazer um sketch, você pode ler uma poesia, você pode colocar um vídeo, uma música, desde que tenha a ver com a sua apresentação, obviamente, e que seja curto. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava no meu primeiro ano da graduação, eu cursei a disciplina de Física 1 e o meu grupo teve que apresentar um seminário sobre gravidade. E nós decidimos então fazer um sketch, uma coisa assim de no máximo 2 minutos, só representando de maneira cômica como Newton descobriu a gravidade. E a gente tinha lá um rapaz que estava representando uma árvore, né, com a maçã, o Newton lá sentado na maçã e de repente, pá, a maçã cai na cabeça dele, ele fala, você não está entendendo a gravidade disso e tal. Então foi engraçado, chamou a atenção das pessoas, né, despertou a curiosidade delas, chamou a atenção principalmente do nosso professor que estava nos avaliando e depois a gente entrou sério no assunto, né, sobre a lei gravitacional. Então, essa é uma pequena coisa assim que a gente pode incluir na nossa apresentação. Os meus alunos da licenciatura, por exemplo, eles são feras nisso, né? Então, eles colocam às vezes um vídeo, uma música, fazem até uma mística, uma breve apresentação. Então, isso acrescenta, chama a atenção e dinamiza a nossa apresentação do nosso seminário, trazendo um toque aí de criatividade. E se você gostou dessas dicas, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos que estão aí se preparando, que estão aí nessa vida acadêmica e escolar, para que eles também possam aproveitar essas dicas e fazer bons seminários. Um beijo e até breve. Tchau!
aquela entonada para o quê? Esqueci. Se antecipar, né? E outro ponto da nossa aparência que vai levar, depois da dica da preparação, então você tem que ter cuidado.